Bem, com muito prazer, né? Mais uma vez, nós estamos conversando com o ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China, o senhor Yu Hui. É sempre muito bom trocar ideias com o representante da China, isso porque no Brasil ainda a China é um país muito longe, muito longínquo. Se conhece muito pouco sobre a cultura, sobre a história, sobre a política e mesmo as relações comerciais. Então, é uma oportunidade que eu considero muito importante, que agradeço muito essa possibilidade de contato e já coloco ao senhor a seguinte questão. Qual a relevância do pronunciamento de ontem na ONU do presidente Xi Jinping? Só lembrar quem nos acompanha que ontem foi a Assembleia Geral da ONU, né, estava reabrindo, só que por teleconferência, tendo em vista a pandemia. Qual foi a importância na leitura do governo chinês do pronunciamento do presidente da República Popular da China? Ok, boa tarde, professor Marco, né? É uma Você. alegria enorme voltar mais uma vez ao seu programa. E como você falou, né, acho que é muito importante para que nós possamos aproveitar esse tipo de iniciativa, né, para reforçar o intercâmbio entre os nossos dois países, que estão muito longe geograficamente, mas as nossas relações têm crescido muito, né? E voltando à sua primeira pergunta, sobre o discurso do nosso presidente Xi Jinping ontem na Assembleia Geral da ONU, né? Acho que estamos celebrando os 75 anos da fundação da ONU. Ao longo desses 75 anos, acho que a ONU tem conseguido muitos avanços, conquistas para toda a comunidade internacional, mas, por outro lado, está passando também por muitos desafios e, sobretudo, no atual contexto de enormes transformações internacionais e também os desafios causados pela pandemia. E além de pandemia, estamos também vivendo a pandemia causada pelo vírus político, né? O vírus político espalhado por alguns países, né, do mundo, sobretudo os Estados Unidos, né? Acho que é realmente importante que toda a comunidade internacional sentar-se para discutir os temas mais relevantes para a humanidade nesse momento. Portanto, através do seu discurso, do discurso do nosso presidente, o governo chinês queria transmitir algumas visões, mensagens que a China queria transmitir à comunidade internacional, reforçar as nossas visões para a cooperação internacional, reforçar as nossas posições da nossa política externa. Portanto, acho que basicamente posso resumir da seguinte maneira, né, as principais mensagens do discurso do nosso presidente. Primeiro, como é que a comunidade internacional deve enfrentar a pandemia? Acho que a mensagem nossa é que devemos priorizar a vida humana, colocar a nossa população no primeiro lugar e reforçar a cooperação, mostrar o espírito de solidariedade, aproveitar plenamente o papel da OMC, Organização Mundial de Saúde, reforçar, coordenar os esforços internacionais para que haja uma campanha mais coordenada no mundo para combater essa pandemia. E estamos opostos à politização da pandemia e temos que, ao mesmo tempo, promover a volta normal da economia e da vida das pessoas. Portanto, a China reforçou nesse momento, nesse discurso que a China está disposta para ajudar a cooperar com os outros países para retomar as suas atividades econômicas e, sobretudo, ajudar os países em desenvolvimento e em destaque para os países africanos. Essa acho que é a primeira mensagem do nosso presidente no seu discurso. A segunda mensagem é que como é que a comunidade internacional deve superar algumas tendências contra a história, por exemplo, o protecionismo, o unilateralismo. Acho que, na nossa visão, a globalização econômica é uma tendência histórica. Não adianta a gente agir como se fosse um avestruz que enterrar a sua cabeça na areia, ou agir como se fosse o Dom Quixote, né? Fazer ataques inúteis contra uma causa fantasiada, né? E temos que tentar olhar a comunidade internacional como se fosse uma comunidade conjunta de destino, de futuro compartilhado. Temos que respeitar os modelos de desenvolvimento de cada um de nós, respeitando as diferenças e
e dar os esforços para construir uma economia mundial mais aberta, porque é impossível que o mundo voltar a ser divididos como se fossem ilhas isoladas, né? E a terceira mensagem é que como é que nós podemos responder a alguns desafios mais iminentes nesse momento, por exemplo, a questão de mudança climática. Acho que a China defende, né, a ideia de desenvolvimento verde e temos que fazer uma revolução voluntária para modificar o nosso modo de viver e o nosso modo de produzir. E, portanto, nesse discurso seu, o presidente Xi Jinping deixou claro que até 2060 a China vai tentar atingir a neutra na emissão de carbonatos. E a última mensagem, né? Como é que a gente pode pode responder aos déficits registrados na governança global? Porque nesse momento ainda está havendo uma discussão sobre qual seria o modelo para a globalização, ainda há muita polêmica acerca das reformas dos organismos internacionais, etc. E nesse caminho, acho que a China defende viamente, né, o papel central da ONU no atual sistema internacional, assim como o papel fundamental da OMC no sistema multilateral econômico. E, enfim, o presidente Xi Jinping também enfatiza, né, também deixa bem claro como será a política externa da China para a próxima etapa. A China, como o maior país em desenvolvimento, vai continuar a persistir no caminho de desenvolvimento pacífico, vai continuar na abertura, vai continuar no desenvolvimento comum com os outros países. E o presidente Xi Jinping diz que é normal que haver competição no mundo, mas Sim. essa competição entre países tem que ser construtiva e positiva. Cada país tem que respeitar os limites éticos e respeitar também as regras. E um grande país tem que agir como um grande país. Portanto, não é intenção da China de travar uma guerra, seja guerra fria, seja guerra quente, com qualquer outra potência. Não é intenção nenhuma da China de buscar a hegemonia ou expansão. Também não queremos criar as chamadas esferas de influência ao nível mundial. Portanto, vamos insistir no diálogo para buscar suprir as divergências com os outros países, para que a China possa continuar a contribuir para a paz e o desenvolvimento do mundo. Acho que são basicamente essas mensagens que o discurso do presidente Xi Jinping queria mandar para a comunidade internacional. Justamente pegando uma questão que o senhor falou há minutos atrás, e acho que vale perguntar qual é a razão de tanta polêmica por causa do 5G. Qual é a sua importância? Porque quem nos acompanha, muita gente não sabe o que é o 5G e não sabe da sua importância econômica. E há uma disputa, pelo que se ouve, entre Estados Unidos e China sobre o 5G. E no caso do Brasil, do nosso país, qual é o que vai ser adotado, qual é o sistema que vai ser adotado. Qual é a posição do governo chinês sobre isso? A 5G é a quinta geração, né, de transmissão de dados na internet. Não é simplesmente, não é comparável, digamos, por exemplo, de 3G para 4G. Agora, a passagem de 4G para 5G é revolucionário, no sentido de o 5G vai ser a peça fundamental para alavancar e catalisar as novas formas da economia digital. Por exemplo, seria a base para a inteligência artificial, base para a internet das coisas, base para a Big Data, etc. Ou seja, será a peça mais importante para que um país possa acompanhar e até liderar na revolução industrial, a quarta revolução industrial. E, portanto, é fundamental para os países, sobretudo os países em desenvolvimento, poder construir a sua própria infraestrutura de 5G. Nesse momento, estamos discutindo muito, né, o conceito de nova infraestrutura. Em comparação à infraestrutura tradicional, pontes, rodovias, ferrovias, etc.,
nesse momento, muitas pessoas estão discutindo a nova infraestrutura, ou seja, a internet das coisas, fibra ótica, etc. Mas tudo isso só poderia ser viabilizado com a implementação da 5G. Portanto, em termos econômicos e tecnológicos, 5G é de extrema importância. E nós queremos que essa questão seja restritamente uma questão econômica e comercial e tecnológica. Todavia, toda essa polêmica que o professor mencionou, acho que foi causada, né, por a tentativa de burguesização ou ideologização da questão de 5G, que poderia e deveria ser uma questão econômica e comercial, né? E por que tudo isso, né? Aliás, 5G é como se fosse os Estados Unidos, né, estão lançando um ataque infundamentado sobre os equipamentos da China na 5G. Mas, na essência, os equipamentos da 5G são como se fossem os materiais para, por exemplo, construir uma rodovia. E como vai utilizar essa rodovia é questão de cada país, de cada operador. Portanto, é absurdo, né, atacar os equipamentos da empresa chinesa usando o pretexto de segurança nacional, etc. Mas por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Acho que, primeiro, eles estão tentando manter a sua hegemonia tecnológica. Provavelmente, na área de 5G, será a primeira tecnologia de ponta que os Estados Unidos não vão poder ter a tecnologia mais avançada depois, a partir do final do século XIX, porque a partir do século XIX, qualquer tecnologia de ponta está sempre nas mãos dos Estados Unidos. Há muitas razões pelas quais os Estados Unidos não vão conseguir manter essa supremacia, né? A falta de coordenação entre o setor privado, o setor público, etc., a falta de incentivos governamentais, e também há erros táticos, por exemplo, as bandas, frequências utilizadas pelo setor privado, né, de 5G nos Estados Unidos são frequências não adequadas para o uso comercial, enquanto as frequências mais adequadas já foram dominadas pelos departamentos militares dos Estados Unidos. Aí eles estão muito preocupados em perder essa supremacia tecnológica, porque também provavelmente vai perder o controle ou a hegemonia em outras áreas, justamente, por exemplo, a segurança de cibernética, etc. E se olharmos para o que eles fizeram ao longo da história, também podemos tirar a mesma conclusão. Por exemplo, eles fizeram a mesma coisa contra o Toshiba, do Japão, na questão de semicondutor. Acabou com a indústria de semicondutor do Toshiba. E acabou também com o Alstom, né, a empresa francesa, na sua fabricação de motores, etc., né? Ou seja, se outro país, que não é China, dominar também a tecnologia mais avançada de 5G, esse país provavelmente também vai sofrer o mesmo ataque e pressão por parte dos Estados Unidos. Essa é a primeira razão, manter a sua hegemonia tecnológica, e a segunda razão é intenções geopolíticas, porque nesse momento os Estados Unidos olham a China como se fosse o competidor número 1, se não o inimigo número 1 no cenário internacional. Portanto, está havendo um esforço coordenado, né, para tentar criar um decoupling ou desligamento entre o sistema tecnológico da China e o sistema tecnológico dos Estados Unidos, sobretudo na área de informáticas. Vemos que, ultimamente, né, outras empresas chinesas, aplicativos chineses, também estão sofrendo as mesmas pressões, que é o caso de TikTok, WeChat, etc., né? E a terceira razão aqui acho que tem a ver com a política interna. Estamos nas vésperas das eleições nos Estados Unidos e o tema da China tem sido frequentemente utilizado para desviar pressões, para criar um bode expiatório para qualquer tema. Portanto, realmente está havendo essa grande polêmica causada por essas intenções dos Estados Unidos. E a importância para os outros países acho que também é enorme, porque está colocando uma grande pressão para os outros países para tomar partido na sua escolha. Aliás, a maioria dos países sabem que não existe problemas de segurança por parte dos equipamentos chineses de 5G.
mas eles, acho que alguns países estão também preocupados com a pressão ou até ameaça dos Estados Unidos, ou seja, eles estão apanhados numa situação de dilema, sem saber o que fazer. Embora todo mundo saiba muito bem que o último escândalo que envolve o vazamento de dados, né, por um aplicativo é Facebook, um aplicativo norte-americano. O último escândalo que envolve a iniciativa ou manobra do governo para espionar os outros países também é o caso de Prisma, né, dos Edward Snowden, e inclusive vitimou também o Brasil. Portanto, mesmo toda a comunidade internacional sabe disso, eles estão sendo muito pressionados, prejudicados pelas iniciativas dos Estados Unidos. Para a China, acho que é uma questão muito importante também. O nosso interesse não é assim fazer esforço para que a nossa empresa ganhar o leilão, por exemplo, de 5G em qualquer país do mundo, mas sim temos que garantir os direitos legítimos de uma empresa chinesa, seja ela privada, seja ela estatal, mas ela merece ter o direito de participar da competição. E o nosso outro interesse também é não deveríamos deixar que os Estados Unidos prejudicar o sistema mundial na área de economia e na área de comércio, prejudicando os princípios de competição livre, etc. Portanto, acho que vai continuar a ser um tema muito polêmico, mas acho que a maioria dos países, no final das contas, vai poder identificar os seus próprios interesses de longo prazo e fazer a escolha correta. Perfeito. Deixa eu colocar uma questão para o senhor no campo da tecnologia, que é, no fim, essa discussão está muito presente, a questão do 5G. Há acordos entre China e Brasil no campo tecnológico? Se há acordos, o senhor podia citar alguns, só para a gente ter uma ideia? Sim. A cooperação na área de ciência e tecnologia tem sido sempre um componente muito importante nas relações entre a China e o Brasil, né? Após 1974, ano no qual a China e o Brasil estabeleceram as relações diplomáticas, os dois governos, central e o federal, estabeleceram mais ou menos 110 acordos ou instrumentos governamentais de cooperação que abrangem vários setores. Nesses 110, mais ou menos, instrumentos, temos mais ou menos 16 acordos que envolvem a cooperação na área de ciência e tecnologia. Os mais importantes é a cooperação na área de satélites, na cooperação espacial, na criação de laboratórios virtuais para agricultura, laboratório para tecnologia de nanotecnologia e o uso e aplicação dos dados dos satélites, e a tecnologia de sensoriamento remoto, etc. E entre a China e o Brasil também temos dois documentos muito importantes para planejar a nossa cooperação, nomeadamente o Plano de Ação Conjunta para 2015 e 2021, e também temos um plano decenal de 10 anos de cooperação, abrangendo 2012 até 2021. E nesses dois documentos, a parte que envolve a cooperação de ciência e tecnologia também ocupa uma posição muito destacada. E nesses planejamentos, nós prevemos a cooperação bilateral na área de inovação espacial, energia renováveis, energia limpas, biotecnologia, telecomunicações, informática, mudança climática, ciências marítimas, etc. E vale a pena lembrar também que nós temos plataforma de diálogo entre os dois governos, que se chama COSPAN, Comissão de Alto Nível de Concertação e Coordenação entre os dois países, que tem 12 subcomissões. E uma das subcomissões é a subcomissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, que tem jogado um papel muito importante para coordenar os esforços dos dois lados, para reforçar a cooperação. E temos também a cooperação de pessoas também, por exemplo, no âmbito de Ciências Sem Fronteiras, isso já faz algum tempo, né? Nós prevemos a troca de formação em outro país, né? De jovens cientistas, de jovens estudantes na área de ciência e tecnologia. Ou seja, é bem abrangente
e já conseguimos vários resultados bem concretos também. É uma curiosidade minha fazendo um diálogo entre ciência, tecnologia e educação. Nós temos uma estrutura educacional aqui no Brasil, tem o ensino fundamental, depois o ensino médio, aí chega a universidade, há uma variação de curso para curso, tem cursos que são 3 anos, outros 4, outros 5, outros 6. Como é que é a estrutura educacional na China? É bastante parecido, né? Nós temos o ensino fundamental, ou primário, que são 6 anos, e depois temos o ensino médio, aí temos 2 ciclos, ciclo de primário, segundo, ensino médio da primeira fase e o ensino médio de segunda fase, cada um com 3 anos. E os 6 primeiros anos de ensino básico e os 3 anos do primeiro ciclo, da primeira fase do ensino médio, educação é obrigatória na China, tudo gratuita. E a partir de segunda fase do ensino médio já não é obrigatório, mas estamos estudando a possibilidade de também incluir esses mais 3 anos no ensino obrigatório. Acabado o ensino médio, no ensino superior, e nós temos pós-graduação, graduação e pós-graduação. A graduação temos 2 tipos de cursos, um curso mais simples, de 3 anos, e outro um pouquinho mais complicado, mais longo, que varia de 4 a 5 anos, dependendo de carreira, né? de cada curso. E no caso de pós-graduação, nós temos mestrado e doutorado. Mestrado dura mais ou menos entre 2 a 3 anos, e o doutorado dura entre 3 a 4 anos. Assim mais ou menos funciona o nosso sistema de educação. Deixa eu perguntar para o senhor ainda mais uma questão sobre o ensino superior na China é gratuito também ou não? Nós temos universidades privadas e públicas. E nas universidades públicas, os estudantes têm que pagar como se diz, uma propina simbólica. É quase gratuita. Enquanto nas universidades privadas, aí tem que pagar uma propina maior, que já não é gratuita, né? Sim, sim, sim. Só avisando para quem nos acompanha, que o ministro conselheiro está falando de uma taxa. É que propina, em Portugal, tem um significado e no Brasil tem outro. Outro significado, né? Só esclarecendo sim. isso. Deixa eu perguntar... Não, que é isso. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A gente acompanha a China também à distância. Eu queria saber, em termos políticos, como é que se organiza o Estado chinês? No caso do Brasil, nós temos poder legislativo, judiciário, executivo. Nós somos uma república federativa, temos 27 unidades da federação. Na China, como é que é essa organização política? Em termos gerais, nós dizemos que o sistema político da China é o socialismo com características chinesas. Somos um país socialista e nesse sistema nós temos vários pilares. O primeiro pilar é o nosso sistema legislativo. Nós temos a única Câmara, somos um país unicameral. Temos que se chama a Assembleia Popular Nacional. É o órgão máximo de legislação que representa os poderes do povo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é um modelo de cooperação multipartidária, ao contrário de que muitas pessoas se imaginam, né? Na China não existe, além do Partido Comunista da China, também tem outros 8 partidos que também participam do governo. E existe esse sistema de interação e colaboração entre esses partidos, entre o Partido Comunista da China e esses 8 partidos. E nós temos um sistema que nós chamamos também da democracia consultiva, porque nós temos um órgão que se chama Conferência Consultiva Política do Povo, que reúne delegados de todos os setores econômicos e sociais da China. A função dessa conferência é prestar auxílio, elaborar projetos de lei que serão estudados pela Assembleia Popular Nacional. E o terceiro pilar é o sistema de autonomia de etnias minoritárias.
porque a China tem 56 etnias e 55 são etnias minoritárias, e nós temos várias regiões onde se concentra uma grande população de etnia minoritária, e para harmonizar a governança do Estado, a China criou 4 regiões autônomas, e, portanto, é mais um pilar do nosso sistema político, ou seja, nessas regiões eles têm uma maior autonomia em termos culturais, sociais, etc. E temos também outro pilar, chamado democracia na base. Por exemplo, nas aldeias, nos bairros, a China promove eleições diretas para eleger os seus representantes para gerenciar a vida cotidiana dessas aldeias ou dessas comunidades. Portanto, é mais ou menos o nosso sistema político. Em termos de administração geográfica, né, nós temos 23 províncias, que são parecidas com os estados do Brasil em termos de territórios, etc. Mas temos também 5 regiões autônomas, que eu referi anteriormente, né, são regiões onde vivem uma grande população de etnia minoritária. São 5 regiões autônomas, localizadas no Nordeste, Sudoeste da China, etc. E temos também 4 municípios. São cidades, mas são municípios diretamente subordinados ao governo central. Ou seja, eles têm um estatuto até um pouquinho superior às províncias. São normalmente grandes cidades com população acima de 20 milhões de pessoas, né, que ficam geograficamente dentro de uma província, mas se reportam diretamente ao governo central. E temos também uma coisa bem chinesa também, nós temos também 2 regiões administrativas especiais, que são Hong Kong e Macau. Por questões históricas, né, eles gozam de uma autonomia muito grande em termos de questões econômicas, monetárias, fiscais, etc. Né? É mais ou menos, né, o nosso sistema político. Né? Perfeito. O senhor já fez, eu ia perguntar sobre a questão das minorias nacionais, mas o senhor fez referências a ela agora nessa resposta, né? Porque a maioria, assim, porque o que nós sabemos aqui no Brasil, as informações são muito precárias, nós chamamos de, não sei se é correto em chinês, a maioria Han, né? Que representa o que? Cerca de 95% da população, mais ou menos, né? Sim. Aproximadamente. E aí depois tem as minorias nacionais, que são muitas, como o senhor citou, né? Sim. E eles são mais nas regiões fronteiriças, essas minorias nacionais? Como a China tem uma história de mais ou menos 5.000 anos, né? Acho que é longa, né? Tem havido um longo processo de integração entre diferentes etnias. E nesse momento nós temos 56 etnias, como eu falei, e a maioria é Han, que ocupa mais ou menos 92% da nossa população. E temos 55 etnias minoritárias, que ocupam mais ou menos 8,5% da população geral. E nessas 55 etnias minoritárias, né, 18 deles têm uma população acima de 1 milhão de pessoas. Portanto, mas essas etnias minoritárias estão espalhadas em quase todos os cantos do país. Claro, em algumas regiões fronteiriças, elas são mais concentradas, mas, em geral, eles estão bem espalhados. Né? E a maior concentração está numa província no sudoeste da China, que se chama Yunnan, que faz fronteira com alguns países do sudeste asiático, por exemplo, Vietnã, Laos, Myanmar, etc. Né? E nas 5 regiões onde tem a maior população de etnias minoritárias, nós criamos essas regiões autônomas, como eu também já falei anteriormente. Né? Perfeito. E em termos culturais, eu queria perguntar para o senhor como é que estão as relações Brasil-China? Porque, historicamente, as nossas, é mais recente essa aproximação, né? Nós conhecemos a China aqui no Brasil, ou antigamente por textos de literatura de viagem, por informações, porque a imigração chinesa para o Brasil chegou até a ter uma pequena imigração no final do período imperial aqui no Brasil, mas depois tivemos isso, alguma coisa no século XX, foi diferente da imigração chinesa para os Estados Unidos, mesmo para o México, até para o Peru, né?
no caso brasileiro foi muito pequeno. E essas relações culturais, como é que estão hoje? Estão cada vez mais dinâmicas, né? Mas, aliás, o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil começou bem cedo, mesmo antes da criação de relações diplomáticas entre os dois países. Na década de 50 e 60, já houve várias trocas de visitas de delegações de artistas e escritores entre os dois países. E na década de 80, né, sabe qual é a telenovela mais famosa lá na China? É a Isaura. Ah. E conseguiu abrir uma porta para o povo chinês sobre a cultura brasileira. E a Luciana Santos tornou-se uma das maiores estrelas na China. Ela Sim, depois sim. também ficou apaixonada com a China, inclusive chegou a morar um bom período na China. E depois, acho que os dois governos têm trabalhado bastante, né, para reforçar a cooperação cultural entre os dois lados, porque sabemos perfeitamente que o que sustenta a amizade e a relação entre os dois países não é apenas questões materiais. Não podemos basear a nossa relação apenas com comércio e investimento. Temos também que ver a parte mais suave, mais macia da nossa cooperação, ou seja, esse intercâmbio humanístico entre os dois países vai injetar uma sustentabilidade, uma química, né, para as nossas cooperações. Portanto, logo no início da década de 90 do século passado, os dois governos já chegaram a criar uma comissão mista cultural, um dos mecanismos mais antigos estabelecidos entre os dois governos, justamente com o objetivo de aumentar, intensificar o intercâmbio cultural entre os dois lados. E isso foi em 1991, e logo após a primeira reunião da comissão mista, foi elaborada uma ação conjunta, um plano de ação conjunta na área cultural, que prevê o aumento de cooperação entre a China e o Brasil, por exemplo, na música, no teatro, em acrobacia, em artes plásticas, rádio, televisão, livros, etc. E ao longo dos 20 anos, nos últimos 20 anos, né, os dois lados têm promovido uma grande quantidade de projetos culturais de forma recíproca, né? Ainda me lembro muito bem, né, uma coisa que me marcou muito, né, foi em 2003, quando a China realizou a primeira exposição de terracotas e das peças Sim. da Cidade Proibida, lá em São Paulo. Foi a Sim. primeira vez na América Latina, né, uma exposição desse tipo, que trouxe, né, as terracotas originais de Xi'an para a cidade de São Paulo. E essa exposição atraiu um público de quase 1 milhão de pessoas. Foi um espetáculo sensacional, né? E em 2017, né? Eu assisti, eu fui ver a exposição, Eu também. realmente belíssimo, belíssimo, Sim. belíssimo. E em 2017, né, a China realizou a maior exposição de arte contemporânea da China na América Latina, aproveitando o Bienal de Curitiba. E desta vez conseguiu atrair um público de quase 2 bilhões de pessoas, né? Porque muitas pessoas sabem, brasileiros, né, talvez conheçam muito mais a cultura tradicional da China, mas relativamente menos pessoas ainda conhecem a arte contemporânea da China. Portanto, com esses esforços, acho que os dois lados conseguiu aumentar muito, né, a nossa cooperação cultural. E outra vez, naqueles dois documentos que eu falei, o plano de ação conjunta e o plano decenal de cooperação, a parte cultural também ocupa uma posição de destaque. E nele há várias menções à cooperação cultural, por exemplo, a criação de um centro cultural em outros países, Centro Cultural da China no Brasil e um Centro Cultural brasileiro lá na China. Isso ainda está sendo trabalhado, mas espero que em breve isso possa ser implementado. E também se prevê um maior intercâmbio entre os dois países na indústria cultural, porque não adianta apenas fazer eventos ou exposições, tem que integrar as iniciativas culturais com a economia, né? E também a promoção de mais atividades culturais em outros países, na China e no Brasil, e no cooperação cultural de lato sensu, né? Nós também podemos citar
a cooperação na área de esporte. Hoje em dia, os jogadores brasileiros representam o maior número de jogadores estrangeiros na Liga de Futebol da China. A gente brinca que já até dá para montar uma seleção brasileira B, com os jogadores que estão atuando na China, né? Só falta goleiro, o resto está completo, né? E todavia ainda temos vários desafios, né? Nesse esforço de cooperação cultural, porque, enfim, ainda temos uma grande dívida histórica. Ainda temos que trabalhar muito para que essa déficit histórica seja suprida. E nós somos 2 países com muitas diferenças culturais, históricas, linguísticas também. Portanto, temos que dobrar o nosso esforço para que essa cooperação cultural possa ser divulgada, expandida para mais pessoas. E também há questões assim práticas também, por exemplo, acho que tanto a China, pelo menos do lado da China, nós talvez ainda investimos mais para divulgar a arte tradicional, a cultura tradicional da China aqui no Brasil, mas acho que também vale a pena também divulgar um pouquinho mais a cultura atual contemporânea da China, para que essa visão de brasileiros sobre a China seja mais atualizada e mais abrangente. E temos que também fazer um esforço para que haja uma integração entre as atividades culturais e a economia, para que tudo isso seja mais sustentável, né? Porque muitos brasileiros e chineses gostam tanto dos Estados Unidos. Acho que uma grande razão é por causa da influência de Hollywood, né? Daquelas imagens que eles criaram, enfim, acho que a China e o Brasil também, como 2 países emergentes, também tem que achar formas para estabelecer uma circulação entre as economias, as atividades culturais e as indústrias culturais. Temos muito espaço para cooperar nesse sentido, por exemplo, na área de animação, na área de elaboração de conteúdos vídeo, de audiovisuais, né? etc. Acho que, enfim, o espaço é enorme. E aproveitando essa ocasião para fazer uma propaganda na nossa embaixada, no dia 26, às 11 horas, nós vamos celebrar a nossa data nacional com um concerto virtual, né? Todo mundo pode assistir a esse concerto online por acessar a nossa conta no YouTube. E será a primeira vez que músicos chineses e brasileiros vão tocar em conjunto algumas peças musicais famosas, tanto da China como no Brasil, né? E nós vamos ter 3 orquestras, uma da China, 2 do Brasil, que vão apresentar esse espetáculo para o público brasileiro. Isso no próximo dia 26? Sábado. Sim, sábado. Qual 11 horário? horas. 11 horas, sim. Basta acessar a conta da nossa embaixada no YouTube. No YouTube. Perfeito, perfeito. Poxa, é um grande prazer conversar com o senhor mais uma vez. Eu tinha uma série de outras questões, mas eu vou guardar para um outro encontro. Tem questões históricas que eu estudei um pouquinho também, a história da China, para entender algumas coisas, ter um conhecimento, mas eu vou guardar para um outro encontro e para poder estabelecer esse diálogo, que é muito importante entre o Brasil e China, que, como o senhor disse, esse diálogo é muito forte na questão econômica, né? Mas ele precisa ampliar, tem de manter, claro, a colaboração econômica, esse intercâmbio, essas economias complementares, né, que são Brasil e China, economias complementares, mas também estabelecer outras pontes, como, por exemplo, no campo da cultura, né, como o senhor destacou. E ter uma outra oportunidade, nós podemos conversar, e agradeço muito o senhor ter aceito esse convite. Obrigado, né? Eu também estou ansioso por a próxima oportunidade na qual nós poderemos continuar a trocar ideias. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço. Grande abraço para o senhor também. Tudo de bom, então. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.